Caro presidente, senador Mozarildo Cavalcante, que preside essa sessão, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, aproveito para saudar os visitantes, jovens visitantes, alunos, porque estão uniformizados, jovens mulheres e homens que estão visitando o Senado nesta tarde aqui em Brasília. Eu queria chamar a atenção dos senhores senadores para um tema que tem sido recorrente aqui, relativamente à questão da nossa eficiência da questão logística ou do funcionamento da máquina pública. Por causa do excesso de politização e de cargos de confiança, não com escolhas técnicas, no governo federal, para você ter uma ideia do tamanho desta máquina de cargos de confiança, são 22 mil cargos de confiança. Portanto, cujas escolhas e seleção não é por critério técnico de eficiência, mas por apadrinhamento político. Não chega a ser uma questão, digamos, equivocada, mas não é o critério que se exige nos países desenvolvidos para a escolha de bons gestores ou mesmo de pessoas qualificadas para o atendimento das demandas da sociedade. Isso vai desde educação, saúde e todas as áreas envolvidas. Hoje, temos agências reguladoras operando em vários segmentos. A administração pública vem acumulando uma série de erros de gestão, decisões equivocadas, prazos incongruentes com as necessidades da sociedade e também das empresas e, consequentemente, restrição óbvia ao necessário aumento da competitividade brasileira, sermos melhores na competição comparado com os outros países. Para ilustrar essa situação, eu trouxe hoje um exemplo de um caso que aconteceu recentemente no meu estado do Rio Grande do Sul, mas que certamente se repete nos demais estados brasileiros. Um tradicional laboratório de medicamentos fitoterápicos está há mais de um ano, esperando, senador Mozarildo, a renovação do registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa para retomar a produção de um medicamento fitoterápico que auxilia a digestão, desses que não precisam receita médica, que são experimentados. Esse mesmo laboratório aguarda também há um ano pelo registro de um xarope contra a tosse, também medicamento fitoterápico. Mas, devido à demora da Anvisa em avaliar esses pedidos, a unidade situada em Porto Alegre, na capital do meu estado, está paralisada. A consequência óbvia e lamentável é que os empregos dessa indústria também correm risco, pois sem produção do medicamento fitoterápico a ser comercializado, não há retorno financeiro para pagar os funcionários que justificariam a vaga do profissional do laboratório. Dona Amélia, você me permitiria registrar a presença aqui nas nossas galerias dos alunos do ensino médio do Instituto Auxiliadora de Silvânia, Goiás. Sejam bem-vindos às nossas galerias. Eu renovo, então, a saudação que havia feito também aos jovens estudantes. Para renovar o descaso brasileiro com quem trabalha e produz, os servidores da Anvisa, que até têm um relacionamento muito profissional e institucional com o seu dirigente máximo, Dr. Dirceu Barbano, quando procurados pelo laboratório, informaram aos dirigentes da empresa o seguinte: sobre o auxiliar digestivo fitoterápico registrado desde 1951. Esse produto está no mercado, senadora, desde 1951. Eles disseram, e tem que fazer uma renovação periódica. Aí os servidores da Anvisa disseram simplesmente que o pedido de renovação desse medicamento não é prioridade. Desde 1951 a empresa tem um registro desse medicamento e produz e comercializa e vende. Sem a renovação ela não pode nem produzir e nem vender. Quanto ao xarope, também fitoterápico, a mesma empresa foi explicado, pasmem, que a análise está sob a responsabilidade de um único funcionário, responsável pela admissão de todos os fitoterápicos do país. Uma técnica é responsável por mais de 70 pedidos semelhantes de outras empresas.
Ou seja, após um ano de espera, quando a empresa consegue explicações, é para ouvir que não há previsão de solução a esses entraves burocráticos. Isso não é possível nem qualificar esse tipo de atendimento de um agente público, no caso, uma agência reguladora. Porque o mais importante não é dizer sim ou não. Aliás, o mais importante é dizer sim ou não e não deixar um ano uma empresa aguardando uma decisão que não tem, segundo eles, prioridade. Esse é o atestado maior dos problemas que nós temos. No último dia 27 de setembro, encaminhei à Anvisa um ofício pedindo celeridade na análise desses pedidos de registro e de renovação para esse laboratório do meu estado. Infelizmente, ainda não há resposta. Sinceramente, não há como um empresário ser otimista em relação ao futuro da própria empresa e muito mais em relação ao Estado e ao país com tanta barreira burocrática. Com a imensa biodiversidade que nós temos, não se pode aceitar que a Anvisa tenha apenas uma pessoa responsável para avaliar produtos de origem fitoterápica, que são medicamentos feitos exclusivamente à base de plantas. Isso não é admissível num país que se considera sério e com uma rica biodiversidade. Se não são possíveis novas contratações, para não inchar ainda mais os gastos com o funcionalismo, que se organize uma força-tarefa com funcionários de outros setores para agilizar os pedidos que estão na fila de espera. Em poucos meses, certamente, essa pendência não existiria mais. A Anvisa também tem provocado transtornos aos laboratórios com sucessivas alterações de normas nas 2 últimas décadas, segundo reclamações das empresas que produzem fitoterápicos. Somente no meu estado, das 90 indústrias que atuavam no setor em 1990, sobraram apenas, por conta de cada dia maiores dificuldades, 23, conforme informações do Sindicato da Indústria Farmacêutica do Rio Grande do Sul, Sindifar. Segundo o diretor técnico do executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, Alanac, Henrique Tada, esse mesmo problema é sentido nacionalmente. A Alanac, em conjunto com outras entidades de classe, também apoia a revisão das normas referentes aos fitoterápicos. É importante considerar que o mercado mundial de fitoterápicos movimenta aproximadamente 22 bilhões de dólares. No território brasileiro, este mesmo setor responde por apenas 500 milhões de dólares, o equivalente a R$1 bilhão. É muito pouco, considerado o tamanho da biodiversidade brasileira. O Brasil deveria ser líder nesse mercado. Lá em Santa Catarina existem muitos laboratórios fitoterápicos importantes, senador Cacildo Maldaner. O Brasil deveria ser líder nessa área, mas, lamentavelmente, esse papel é ocupado hoje pela Alemanha. Portanto, é dever do poder público viabilizar um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor produtivo, sem o mau uso da política que, no caso do Brasil, tem deixado áreas da administração em situação de total letargia. Conheci, inclusive, um dono de um grande laboratório fitoterápico em Joinville. Para ajudar a melhorar a gestão pública, apresentei nesta semana um projeto de lei, o PLS 367 de 2012, que sugere nova modificação na lei das licitações, com a obrigatoriedade de licitação para aquisição de produtos na área da saúde. A Constituição Federal determina a licitação como regra, sendo a dispensa reservada apenas para situações realmente excepcionais. Não acho que seja o caso da aquisição de produtos de saúde, ainda que a contratação inclua a transferência de tecnologia. É, portanto, uma forma de dar mais transparência às compras governamentais e reforçar a meritocracia para evitar, por exemplo, irregularidade ou uso indevido dos recursos públicos. O contribuinte quer serviço de qualidade, já que temos uma das cargas tributárias mais elevadas do planeta. O setor elétrico
também precisa de regras mais claras e de foco na eficiência por parte das autoridades públicas. O processo de renovação dos contratos de concessões desse setor, por exemplo, atinge segmentos importantes da nossa infraestrutura, como rodovias e portos, segundo o especialista em infraestrutura Fábio Moura, que publicou hoje um artigo no jornal Folha de São Paulo sobre esse tema. Como eu sou integrante da Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura, penso ser essencial clareza no formato que o governo brasileiro escolheu para renovar os contratos das concessionárias de energia elétrica. A exigência de queda de tarifas sem a divulgação prévia dos valores das indenizações tem afastado os investidores, especialmente estrangeiros. A prova disso é que o governo desistiu de tornar, também no caso dos aeroportos, os problemas existentes. No caso da infraestrutura aeroportuária, o governo desistiu de tornar a Infraero majoritária nas novas concessões dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, na Grande Belo Horizonte, segundo informa hoje o jornal Folha de São Paulo. Essa medida, segundo a publicação, deve ser anunciada após as eleições municipais do segundo turno, por causa da falta de interesse dos investidores no modelo de leilão proposto pelo governo. Ou seja, o investidor precisa de clareza, de segurança jurídica para realizar os investimentos. E é preciso, portanto, ter uma atenção maior sobre esses aspectos. Conversei sobre esse assunto com o presidente da Frente Parlamentar, deputado federal Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e avaliamos que essa imprevisibilidade e essa confusão, e essas mudanças, essa insegurança não pode existir no momento crucial para a ampliação de investimentos na logística nacional. As parcerias público-privadas, as famosas PPPs, são uma ótima ideia, mas que está sendo mal aproveitada, ainda não conta com um marco legal definitivo. Nós precisamos aprofundar o debate sobre essas questões e acho que no próximo dia 21 de novembro, quando ocorrerá o seminário Um Novo Mapa Logístico, promovido pelo jornal Valor Econômico, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura, aqui em Brasília, poderemos ampliar o entendimento, com a ajuda do setor privado, sobre os projetos logísticos, os modelos de financiamento e marcos legais mais adequados ao desenvolvimento brasileiro. O suíço Egon Zehnder, um dos mais famosos consultores de recursos humanos do mundo, o famoso Headhunter, o caçador de talentos, concedeu uma entrevista muito ilustrativa para as páginas amarelas da revista Veja, publicada nesta semana, afirmando que, estatisticamente, corrupção é menos nociva do que a escolha de gestores eficientes. Esse especialista fez contas para comprovar que os danos causados por uma administração pública mal feita são infinitamente maiores que os indesejáveis danos causados por casos de corrupção na área pública. O especialista também usou uma comparação entre Singapura e Jamaica, países com históricos semelhantes, ambas ilhas subtropicais com populações equivalentes, mas com escolhas políticas completamente diferentes. Singapura optou por investir nos melhores gestores e talentos e os atraíram para dentro dos governos, com foco na competência e na meritocracia, enquanto Jamaica não fez o mesmo caminho. Basta conferir o nível de desenvolvimento das duas nações para verificarmos o quanto as diferenças são gritantes. Isso reforça a tese desse especialista de que nenhuma nomeação de ministro, de diretor de estatal ou de autarquia deve ser 100% política. Os aspectos técnicos precisam sempre ser considerados para evitarmos apagões na área logística em vários setores, não só de energia, mas também na área do abastecimento até de combustível. Por isso, senhoras e senhores senadores, em vez de indústrias fechando, queremos portas se abrindo para novos empregos, gerando mais oportunidades, mais renda e mais desenvolvimento. A administração federal
precisa se manter firme no propósito de servir ao público sem perder o foco na eficiência e na eficácia. Somente com menos burocracia e mais regras claras conseguiremos atingir as metas econômicas que estão sendo propostas pelo governo federal. E aí estamos aqui para ajudar nesse desenvolvimento e nesse crescimento. Mas é preciso também que haja, de parte do governo, boa vontade para agir com inteligência em todos esses processos. Muito obrigada, senhor presidente.